Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 44. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.p.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das Bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler Êxodo, capítulos 27 e 28, também Levítico, capítulo 20, além de Salmos número 118 da Bíblia Ave Maria, dos versículos 57 a 120. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulos 27 e 28. Farás o altar de madeira de acácia. Será quadrado e seu comprimento será de 5 côvados. Sua largura de 5 côvados, e sua altura será de 3 côvados. Porás em seus 4 ângulos chifres, que farão corpo com o altar, e o cobrirás de bronze. Farás para esse altar cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze em forma de grade, e porás nos seus 4 cantos 4 argolas de bronze. Tu colocarás embaixo, sob o rebordo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia revestidos de bronze. Estes varais serão introduzidos nas argolas, e estarão de um e outro lado do altar, quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te dei sobre o monte. Farás o átrio para o tabernáculo. Do lado meridional, ao sul do átrio, haverá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 100 côvados, e igualmente 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também para o norte haverá cortinas numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas com seus pedestais de bronze, sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente, a largura do átrio comportará 50 côvados, de cortinas com 10 colunas e 10 pedestais. Na frente, do lado oriental, a largura do átrio será de 50 côvados. De um lado haverá 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais, e de outro lado 15 côvados de cortinas, com 3 colunas e 3 pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada, de 20 côvados, em púrpura, violeta e escarlate, em carmesim e em linho fino, retorcido, com 4 colunas e 4 pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata. Seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, sua largura de 50 e sua altura de 5 côvados. A cortina será de linho fino retorcido e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também as do átrio, serão de bronze. Ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã, em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Arão com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão fazer: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O éfode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, retorcido, artisticamente tecidos. Nas 2 extremidades haverá 2 alças, que o sustentarão. O cinto que passará pelo éfode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel que gravarás nas 2 pedras serão a maneira de selos gravados por lapidadores. E as 2 pedras serão encaixadas em filigranas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do éfode, em memória dos filhos de Israel,
cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro, entrelaçadas, em forma de cordões, que fixarás nos engastes. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado, do mesmo tecido que o efode, ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em 2, do comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedrarias. Primeira fileira, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em uma filigrana de ouro. E, correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12. E em cada uma será gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro, que fixarás em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouro nos 2 anéis e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, unindo-os nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro que fixarás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior aplicada contra o efode. E, enfim, 2 outros anéis de ouro que fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção, no cinto do efode. Serão presos os anéis do peitoral do efode por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode e assim não se separe dele. Desse modo, entrando no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel gravados sobre o peitoral de julgamento, como memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral de julgamento porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peito de Arão, quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará constantemente sobre o seu coração, diante do Senhor, o julgamento dos israelitas. Farás o manto do efode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça, e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um colete, para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior, porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, em todo o entorno da orla interior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário, diante do Senhor, e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro, na qual gravarás como um sinete, santidade ao Senhor. Tu a prenderás com uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levará assim a carga das faltas cometidas pelos israelitas, na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte, para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e um cinto bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinto e tiaras, em sinal de dignidade e de distinção. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos e os ungirás, os empossarás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Tu lhes farás também, para cobrir a sua nudez, calções de linho que irão da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Essa é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Levítico capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: Dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel e que sacrificar um de seus filhos a Moloque será punido de morte. O povo da terra o apedrejará. Eu voltarei o meu rosto contra ele e o cortarei do meio de seu povo, porque manchou o meu santuário e profanou o meu santo nome, dando um de seus filhos a Moloque. Se o povo da terra não se importar por esse homem ter dado um de seus filhos a Moloque, e se não o matar, eu voltarei meu rosto contra ele e contra sua família, e o cortarei do meio de seu povo com todos aqueles que se prostituem como ele, prestando culto a Moloque. Se alguém se dirigir aos necromantes ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, levará a sua culpa. Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúlteros serão punidos de morte. Se um homem dormir com a mulher de seu pai, descobrindo assim a nudez de seu pai, serão ambos punidos de morte. Levarão a sua culpa.
Se um homem dormir com a sua nora, serão ambos punidos de morte. Isso é uma ignomínia, e eles levarão a sua culpa. Se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Se um homem tomar por mulheres a filha e a mãe, cometerá um crime. Serão queimados no fogo, o homem e as mulheres, para que não haja tal crime no meio de vós. Se um homem tiver relações carnais com um animal, será punido de morte, e matareis também o animal. Se uma mulher se aproximar de um animal para se prostituir com ele, será morta juntamente com o animal. Serão mortos e levarão a sua iniquidade. Se um homem tomar a sua filha, filha de seu pai ou de sua mãe, e vir a sua nudez, e ela vir a sua, isso é uma coisa infame. Serão exterminados sob os olhos de seus compatriotas. Descobriu a nudez de sua irmã, levará a sua iniquidade. Se um homem dormir com uma mulher durante o tempo de sua menstruação e vir a sua nudez, descobrindo seu fluxo e descobrindo ela mesma, serão ambos cortados do meio de seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, nem da irmã de teu pai, porque descobrirás a sua carne. Levarão sua iniquidade. Se um homem se deitar com sua tia, ele descobrirá a nudez de seu tio. Levarão a sua iniquidade. E morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, será uma impureza. Ofenderá a honra de seu irmão. Não terão filhos. Observareis todas as minhas leis e meus mandamentos, e os praticareis, a fim de que não vos vomite a terra, aonde vos conduzo para aí habitar. Não seguireis os costumes da nação que eu expulsar de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, e eu as abominei. Eu vos disse, possuireis essa terra, a qual vos darei em possessão, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos outros povos. Fareis a distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves ou de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como impuros. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos, para que sejais meus. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações, será morto. Serão apedrejados e levarão sua culpa. Salmos 118, do versículo 57 ao 120. Minha partilha, Senhor, eu o declaro, é guardar as vossas palavras. De todo o coração imploro em vossa presença. Tende piedade de mim, como haveis prometido. Considero os meus atos e regulo meus passos conforme as vossas ordens. Apresso-me sem hesitação em observar os vossos mandamentos. As malhas dos ímpios me cercaram, mas eu não esqueço a vossa lei. Em meio à noite levanto-me para vos louvar, pelos vossos decretos, cheios de justiça. Sou amigo de todos os que vos temem e dos que seguem vossos preceitos. De vossa bondade, Senhor, está cheia a terra. Ensinai-me as vossas leis. Tratastes com benevolência o vosso servo, Senhor, segundo a vossa palavra. Dai-me o juízo reto e a sabedoria, porque confio em vossos mandamentos. Antes de ser afligido pela provação, errei, mas agora guardo a vossa palavra. Vós que sois bom e benfazejo, ensinai-me as vossas leis. Contra mim os soberbos maquinam caluniosamente, mas eu, de todo o coração, fico fiel aos vossos preceitos. Seu espírito tornou-se espesso como sebo. Eu, porém, me deleito em vossa lei. Foi bom para mim ser afligido, a fim de aprender vossos decretos. Mais vale para mim a lei de vossa boca, que montes de ouro e prata. Formaram-me e plasmaram-me vossas mãos. Dai-me a sabedoria para aprender os vossos mandamentos. Aqueles que vos temem, alegrem-se ao me ver, porque em vossa palavra pus minha esperança. Sei, Senhor, que são justos os vossos decretos, e que com razão vós me aprovastes. Venha-me em auxílio a vossa misericórdia, e console-me, segundo a promessa feita a vosso servo. Venham sobre mim as vossas misericórdias, para que eu viva, porque a vossa lei são as minhas delícias. Sejam confundidos esses orgulhosos que sem razão me afligem, porque medito em vossos preceitos. Voltem para mim os que vos temem, e os que observam as vossas prescrições. Seja perfeito meu coração na observância de vossas leis, a fim de que eu não seja confundido. Desfalece minha alma, ansiando por vosso auxílio. Em vossa palavra ponho minha esperança. Meus olhos enfraquecem desejando a vossa palavra. Quando vireis consolar-me? Assemelho-me a um odre exposto ao fumeiro, e contudo, não me esqueci de vossas leis. Por quantos dias fareis esperar o vosso servo? Quando lhe fareis justiça de seus perseguidores? Para mim cavaram fossas os orgulhosos, que não guardam a vossa lei. Todos os vossos mandamentos são justos. Sem razão me perseguem. Ajudai-me.
Por pouco não me exterminaram da terra. Eu, porém, não abandonei vossos preceitos. Conservai-me vivo em vossa misericórdia, para que observe as prescrições de vossa boca. É eterna, Senhor, vossa palavra, tão estável como o céu. Vossa verdade dura de geração em geração, tão estável como a terra que criaste. Tudo subsiste perpetuamente pelos vossos decretos, porque o universo vos é sujeito. Se em vossa lei não tivesse encontrado as minhas delícias, já teria perecido em minha aflição. Jamais esquecerei vossos preceitos, porque por eles é que me dais a vida. Sou vosso, salvai-me, porquanto busco vossos preceitos. Espreitam-me os pecadores para me perder, mas eu atendo às vossas ordens. Vi que há um termo em toda a perfeição, mas vossa lei se estende sem limites. Ah, quanto amo, Senhor, a vossa lei! Durante o dia todo eu a medito. Mais sábio que meus inimigos que fizeram os vossos mandamentos, pois eles me acompanham sempre. Sou mais prudente do que todos os meus mestres, porque vossas prescrições são o único objeto de minha meditação. Sou mais sensato do que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Dos maus caminhos desvio os meus pés, para poder guardar vossas palavras. De vossos decretos eu não me desvio, porque vós nos ensinastes. Quão saborosas são para mim vossas palavras. São mais doces que o mel à minha boca. Vossos preceitos me fizeram sábio. Por isso odeio toda senda iníqua. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Faço juramento e me obrigo a guardar os vossos justos decretos. Estou extremamente aflito, Senhor. Conservai-me a vida como prometestes. Aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa, e ensinai-me as vossas ordens. Em constante perigo está a minha vida, mas não me esqueço de vossa lei. Armaram-me laços os pecadores, mas não fugi de vossos preceitos. Minha herança eterna são as vossas prescrições, porque fazem a alegria de meu coração. Inclinei o meu coração à prática de vossas ordens, perpetuamente e com exatidão. Odeio os homens hipócritas, mas amo a vossa lei. Vós sois meu abrigo e meu escudo. Vossa palavra é minha esperança. Afastai-vos de mim, homens malignos, e guardarei os mandamentos de meu Deus. Sustentai-me pela vossa promessa, para que eu viva. Não queiras confundir minha esperança. Ajudai-me, para que me salve, e sempre atenderei a vossos decretos. Desprezais os que se apartam de vossas leis, porque mentirosos são seus pensamentos. Como escória reputais os pecadores, por isso eu amo as vossas prescrições. O respeito que tenho por vós me faz estremecer, e vossos decretos inspiram-me temor. Muito bem, dando continuidade ao dia de ontem, hoje ouvimos sobre a construção do altar dos holocaustos, no capítulo 27 do Êxodo, que é uma moldura portátil de madeira revestida com bronze. 4 pontas salientes dos 4 cantos superiores e uma grade de bronze foram feitas para ficar sob a beirada do altar a meia altura. O centro oco pode ter sido preenchido com terra ou pedras brutas, e o altar de bronze foi usado para sacrifícios diários. O seu fogo queimava continuamente. Também ouvimos a partir do versículo 9 sobre a construção do átrio, que seria um pátio aberto que cercava a tenda coberta. Esta extensão do espaço sagrado foi cercada por lençóis de linho que se encontravam ao longo de 60 colunas de madeira, estabilizadas por bases de bronze e estacas. O acesso a essa área externa era permitido a todos os adoradores de Israel, sacerdotes ou leigos. E nos versículos 20 e 21 ouvimos sobre o óleo de azeite para as lâmpadas, o azeite puro de oliva moída, que era um combustível limpo, sem fumaça, para as 7 lâmpadas do candelabro de ouro. O óleo puro não deixaria fuligem ou resíduos algum sobre as cortinas do santuário. Esse candelabro, como ouvimos ontem, iluminou a tenda durante toda a noite, mas se apagava ou era apagado todas as manhãs. No capítulo 28, ouvimos sobre as vestimentas sagradas. A vestimenta para Arão e seus sucessores, os sumos sacerdotes de Israel, eram feitas a partir dos mesmos materiais da morada e cobriam a cabeça, o corpo e as pernas. Já os filhos de Arão usavam vestes menos elaboradas. Como não há citação sobre calçados sagrados, os sacerdotes talvez ministrassem com os pés descalços, tendo aquela frase de Deus para Moisés como premissa de que a morada é terra santa. O efode, citado dos versículos 5 ao 13º, era um avental de linho sem mangas, onde 2 pedras de ônix, gravadas com os nomes das 12 tribos, foram colocadas nas suas ombreiras. Isso para mostrar que o sumo sacerdote representa a família de Israel perante o Senhor. Por cima desse avental, chamado efode, ia o peitoral, que é um quadrado de linho dobrado.
Bordados coloridos cobriam a frente, juntamente com 12 pedras preciosas, cada uma escrita com o nome de uma tribo israelita. E uma bolsa segurando os Urim e Tumim, que são como que querem dizer o sim e o não, também chamado de sortes. Eram pequenas peças de pedra ou de ossos que eram lançados pelo sacerdote quando precisava de uma consulta sobre alguma decisão. Também haviam campainhas de ouro penduradas em torno da bainha do manto. Os frequentadores do culto podiam ouvi-las conforme o sumo sacerdote entrava e saía do santuário. No livro de Levítico, nós lemos um texto que refere-se primeiro ao culto idólatra de Moloque, como em outras passagens, a idolatria é considerada prostituição, em parte porque certas cerimônias sexuais foram realizadas nesses cultos idólatras, e também porque consideravam o amor de Deus como um amor conjugal. Portanto, rejeitar esse amor e adorar outros deuses se constituía em adultério. A partir do versículo 7, ouvimos o pedido para que sejamos santos. Uma vez que o Senhor é o santo, também deve ser todos os que pertencem ao povo escolhido. Está concretizado aqui como santidade é em cumprir seus mandamentos. O modo de vida do povo de Deus tinha que superar o dos outros povos por uma moralidade mais perfeita. No mesmo sentido, embora de forma mais clara e direta, Jesus Cristo se pronuncia quando diz que, se o amamos, cumpriremos seus mandamentos. Portanto, aquele que mantém seus preceitos permanece em seu amor, assim como Cristo mantém os preceitos do Pai e permanece em seu amor. E no versículo 21 ouvimos com clareza aquilo que João Batista expõe contra Herodes de Antipas, que ele ter a esposa de seu irmão era uma impureza. E no versículo 26 temos o condensamento de toda a lei. Sede santos, porque eu sou santo. São Cipriano de Cartago, sobre esse trecho, diz que, santificados pelo batismo, perseveremos no que começamos a ser. E pedimos todos os dias, porque estamos faltando diariamente, e devemos purificar nossos pecados por uma santificação incessante. Por isso, recorramos à oração para que essa santidade possa permanecer em nós. Então, que Deus nos dê a graça de recordarmos diariamente daquilo que Deus nos pede, que é uma vida em santidade. Recordemos do nosso batismo, recordemos das retomadas que tivemos através da confissão, recordemos de permanecermos nos fortalecendo em oração e nos sacramentos. A santidade é algo desejado por Deus, só nos resta desejá-la também. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.